como poderia uma das mais belas do mundo. Os templos podem estar escondendo algo muito sombrio sob suas profundezas. Angkor Wat tem sido um símbolo de paz e perfeição por centenas de anos. Mas novas varreduras acabaram de revelar um cofre secreto, que está trancada há 900 anos. Não havia ouro ou riqueza lá dentro, e era algo muito mais assustador. Por que você deveria ficar aqui? O que existe abaixo de Angkor Wat vai te fazer questionar tudo o que você pensava saber sobre a história. O nascimento de um templo cósmico. Um rei no meio da mata cambojana tinha a ideia de construir o paraíso. 900 anos atrás, seu nome era Suryavarman II, e ele era rei do Império Khmer. Era tão grande que nem mesmo seu povo conseguia vê-la. Ele queria um memorial que não apenas permanecesse de pé, para fora de seus inimigos, mas também para durar para sempre. Não foi apenas um templo que surgiu do arbusto. Era um mapa de pedra do mundo inteiro. Era conhecido como Angkor Wat. Suas torres parecem como botões de lótus que se estendem em direção ao céu lá do longe, de longe. De perto, cada bloco entalhe e a curva segue um padrão tão exato que os engenheiros ainda não conseguem acreditar. É uma os edifícios mais complexos do mundo, e as pessoas que o construíram não possuem aço guindastes ou computadores. Angkor Wat não foi construído para ser um local de uso regular. Oração. Era para se parecer com o Monte Meru, a colina mítica no meio do universo que é o lar dos deuses. Seus 5 torres pareciam os picos de uma montanha, e seus jardins eram como as camadas do céu. O mundo das pessoas, o mundo de espíritos e o reino do divino. As pessoas estavam se aproximando de um paraíso a cada passo dado. Existia um oceano ao redor deste mundo, de pedras. Não era água do céu, mas água que as pessoas haviam cavado. O templo era cercado por 4 grandes fossos, cujas laterais refletiam a luz como espelhos. Eles não eram apenas para enfeitar, eles representavam algo. O mar cósmico que separava os homens dos deuses. Mas havia ciência sólida por trás dessa poesia. Esses fossos mantinham o templo fresco, absorvendo a água. Inundações, e manteve o prédio de pé até centenas de anos de tempestades. Os engenheiros Khmer escondiam a tecnologia em coisas que pareciam bonitas. As paredes internas do prédio se transformaram em histórias. Deusas em combate. Dançarinas congeladas no tempo. E o rei rodeado por deuses foram todos mostrados em paredes de arenito com centenas de metros de comprimento. Era ao mesmo tempo uma oração e uma peça de marketing, para mostrar que o rei era um com os deuses, e não apenas abençoado por eles. O rei era a ligação entre o céu e a terra, para o seu povo. Era como questionar a ordem do universo para questionar seu poder. A forma como Angkor foi construída é até mesmo mais louco ainda. O arenito veio de Minas, que estavam a mais de 50 quilômetros de distância. As juntas entre os blocos eram tão apertado que você não conseguia nem enfiar um pedaço. Papel entre eles. Ambos os blocos eram igualmente pesados. Como carros. Não cimento. Não há colas. É simplesmente matemática perfeita e equilibrada. Feito à mão e ainda está forte depois de 100 anos de tempo, calor e chuva. Cada pedra, parede e degrau era uma marca duradoura. Oração. Juntos eles contaram uma história. As pessoas poderiam alcançar os deuses se construíssem alto o suficiente. Acreditava profundamente o suficiente e seguiu as regras à risca. Angkor Wat era um templo de amor e genialidade que se erguia por centenas de anos. Era tão perfeito que até mesmo a natureza parecia se curvar diante disso. Mas as imperfeições na perfeição tendem a permanecer ocultas, juntamente com as decorações coloridas e a água calma. Pequenos detalhes começaram a mostrar que o design tinha algo mais escondido que não deveria ter sido ser visto. As pessoas que moravam lá disseram que havia lugares onde o chão parecia vazio. As lâmpadas perderam o brilho quando não havia luz, vento e ninguém se atrevia a cavar. Disseram que o prédio que parecia o paraíso também assistido por algo infernal. Em breve, as pessoas seguiriam esses sussurros, porque estavam determinados a encontrar aquilo que os deuses tentaram esconder. O sussurro da selva. As pessoas que moravam perto de Angkor Wat não viram isso como ponto turístico ou fonte de prazer para centenas de anos. Eles pensavam que estava vivo. Parecia respirar quando o vento soprava sobre ela. Fossos. Quando o trovão atingiu suas torres, pareceu como se os deuses estivessem se levantando. Quando o chão, debaixo dos arrozais, ouvia-se um som oco, eles não tentaram. Simplesmente viraram as costas. Os moradores da aldeia falavam sobre pessoas inquietas,
áreas de terra onde nem mesmo os pássaros se atrevem a ficar. Monges diziam às pessoas para não se aproximarem de certos lugares. Paredes à noite, porque o ar parecia pesado, como se algo estivesse esperando lá embaixo. Não era apenas histórias de fantasmas. Era um conselho que tinha. Foram transmitidas de geração em geração. Não acorde o que dorme debaixo das pedras. Então, um dia, um estranho quebrou o silêncio. Henri Mouhot, um naturalista francês, entrou em o mato cambojano em 1860. Ele não estava em busca de riqueza. Ele veio buscar plantas, insetos e artefatos para museus na Europa. Bush, por outro lado, tinha outras ideias. A viagem foi terrível. Ele conseguia sentir o ar. Grudavam nele como vapor. Ele tinha sanguessugas. Subiu pelas suas pernas e o chão estava tão molhado que a planta devorou suas botas. As plantas ficaram mais densas à medida que ele foi mais fundo até que o verde pareceu que ia nunca acaba. Então, ele viu coisas que não pertenciam na floresta. Linhas retas, bordas afiadas e torres surgindo onde não deveriam existir árvores. Foi como se uma tela tivesse caído quando ele cortou, por entre as vinhas. Uma cidade de pedra se erguia, à sua frente. Os rostos rachados dos deuses olhavam para fora das muralhas. Ao longo da escada, que se embrenharam nas sombras serpentes, estavam enroscadas. Ele ficou parado ao ver aquilo. Depois, ele escreveu aquilo que viu naquele dia. Era melhor do que qualquer igreja na Europa. Mouhot ficou surpreso, a princípio, mas logo ele se sentiu inquieto. Olhou em volta e viu algo estranho. Alguns túneis apareceram, até um fim repentino em paredes lisas que não se encaixava no plano original. Algumas foram preenchidas com argamassa sólida, fazendo parecer que alguém tentou trancar-o. Corredores vistos de dentro. Salas que parecem terminar em silêncio. Era sobre o que ele escrevia. Em seus desenhos, você quase consegue sentir como ele estava confuso. Como alguém poderia construir algo tão grande que se esconde? Foi um grande acontecimento quando os desenhos de Mouhot e diários chegaram a Paris. Exploradores e estudiosos. Não conseguia acreditar que a Ásia tivesse uma civilização perdida, desse tamanho. Era conhecida como a Catedral Perdida, do Oriente, nas notícias. Mais tarde, expedições. Foram até lá, planos. Foram feitos e Angkor se tornou o centro das atenções na Europa. Ainda assim, nem todas as anotações de Mouhot foram publicadas. Os primeiros desenhos da colônia não mostravam alguns. Depressões estranhas perto do portão oeste. Os esboços foram perdidos para sempre nos arquivos. As autoridades disseram que foi devido a um erro de posicionamento, mas algumas pessoas pensaram que era porque de controle silencioso. As peças que faltam talvez não tenham sido erros, mas ou melhor, avisos que foram ignorados. No Camboja, as pessoas se mantiveram afastadas umas das outras. Outros disseram que os trabalhadores que tocaram as paredes erradas adoeceram sem motivo aparente. Motivo: as lanternas se apagaram porque não havia vento. Um trabalhador disse que os cinzéis resistiram à pedra, o que dá a entender que o templo não abriria. Foram feitos protetores de serpente, chamados entalhes naga, ao redor dessas áreas seladas. Seus olhos estavam fixos no chão. A mensagem era clara. Essas não eram portas para atravessar. Elas eram paredes que tinham como objetivo manter algo dentro. Os estrangeiros continuaram a cavar, fazendo mapas e concertos. Mas eles não tinham ideia de que estavam parados. Sobre um segredo que havia sido mantido em segredo por milhares de anos por reis e nações. O mundo ficou maravilhado com a beleza acima do solo. Mas a verdadeira história ainda estava enterrada lá embaixo. Trancados em quartos que ninguém ousava abrir. As pessoas vêm sendo alertadas há gerações. Que o solo abaixo de Angkor era oco. O ar abaixo era pesado e os deuses abaixo dela estavam inquietos. Mas quando a ciência tomou o lugar da superstição, Elacers cortam a selva, esses rumores se transformaram em fatos. O que eles encontraram debaixo da terra mudaria tudo. Tudo o que pensávamos saber sobre Angkor. A cidade sob a selva. A verdadeira forma de Angkor Wat permaneceu oculta por anos por quão bem se saiu. O templo era bem conhecido, filmado, reformado e visitado por milhões de pessoas, mas ninguém conseguia ver o quão enorme era de verdade. Era cercado por muita selva e muita coisa, sujeira. As formas de tudo que costumava ser. Lá havia sido soterrado por tempestades durante centenas de anos. A olho nu,
Angkor Wat parecia como se fosse o único prédio bonito em Peatishati. Tampansan, um mar verde. Mas isso foi apenas um truque. Tudo mudou quando os cientistas. A transição das ferramentas para os lasers ocorreu no início dos anos 2010. Pesquisadores enviaram LiDAR, uma tecnologia que emite milhões de pulsos de laser por segundo, em direção ao solo para o céu a partir de aviões. Cada pulso atingia folhas galhos e terra retornando em seguida aos sensores. Isso permite que computadores removam camadas da selva e reconstruam o que estava por baixo. Era como tornar as árvores transparentes. A tela se iluminou quando as primeiras fotos de arquivo chegaram. Onde antes havia árvores, agora existem estradas. Havia grades onde deveria haver caos. O chão da selva não era aleatório. Foi planejado. Isso mesmo, e eles encontraram uma cidade em vez de um templo. Um mapa digital mostrava uma teia de estradas, canais e bairros que cobria centenas de quilômetros quadrados. Algo que um explorador a pé jamais conseguiria ver. Angkor era mais do que apenas o maior edifício religioso do mundo. Era também o centro de uma mega cidade há muito perdida, tão grande quanto as antigas capitais do mundo. Cada linha de dados obtida por laser alterava o passado. Um mundo de água foi construído pelos Khmeres. Canais levavam água aos arrozais reservatórios, armazenavam as chuvas das monções como baterias, e canais mantinham a cidade fresca quando o calor ficava insuportável. Isso controlava o clima centenas de anos antes da existência da energia elétrica. Por isso, as pessoas no passado começaram a chamá-la de cidade hidráulica. Ninguém viu o que estava oculto nos dados. No interior do templo, sob a parte mais sagrada, o santuário central, os lasers encontraram formas que não se encaixavam. Quadrados retos, linhas nítidas. Os alicerces de Angkor Wat estavam perfeitamente alinhados com os espaços vazios. Não eram apenas espaços vazios, foram planejados. Os pesquisadores ficaram chocados com a descoberta. Algumas pessoas disseram que essas formas eram depósitos de fundação, pequenos buracos, que os construtores antigos às vezes usavam para cerimônias de bênção de uma nova construção. Mas esses depósitos geralmente tinham apenas alguns metros de profundidade. Não eram enormes buracos geométricos que atravessavam o cômodo mais sagrado. Algumas pessoas pensaram que poderiam ser formações naturais, mas a simetria era perfeita demais para ser um engano. Houve uma divisão no mundo científico. Algumas pessoas aconselharam outras a esperar, pois os dados não eram provas conclusivas. Outras disseram que era errado ignorar tendências tão claras. As imagens pareciam falsas, como se tivessem sido feitas, propositalmente, e antigas. Se forem verdadeiras, poderiam comprovar os rumores mais antigos sobre a existência de salas secretas sob Angkor Wat. Os resultados me fizeram questionar se os construtores Khmer haviam erguido o templo tanto para cima quanto para baixo, em direção ao céu e para dentro da terra. A diferença era muito clara. Vistas de cima, as torres alcançavam o paraíso de Vishnu. Abaixo, algo mais permanecia oculto e intocado. O sopro da montanha. Por volta de 2020, o interesse transformou-se em obsessão. As histórias, os dados. LiDAR e os planos desaparecidos levavam à mesma conclusão: havia algo escondido sob Angkor Wat. Optaram por olhar através da pedra, algo que nenhum viajante ou monge jamais fizera antes. Com radar de penetração no solo e sensores microsísmicos, um grupo de arqueólogos, engenheiros e especialistas em imagens digitais de todo o mundo chegou ao local. O que mais lhes interessava era a calçada ocidental, por onde todos os peregrinos costumavam entrar, e o santuário central, construído para os deuses. Era como se um batimento cardíaco estivesse sendo lido a partir dos sons das ondas pulsadas dos instrumentos que penetravam no solo. Cada varredura enviava de volta camadas de cor e som, transformando centenas de anos de silêncio em informação. À primeira vista, parecia normal. As fundações eram espessas e a areia compactada, sinais comuns de construções antigas. As coisas mudaram depois disso. Em vez de rocha sólida, os sensores detectaram o vazio na forma de longos vãos horizontais sob os santuários. Ainda mais estranho, esses buracos eram revestidos com uma pedra mais espessa do que qualquer coisa acima deles. Parecia que as melhores habilidades de engenharia não haviam sido aplicadas na construção visível a todos, mas sim naquela que estava escondida abaixo dela. Não fazia sentido encontrar aquilo. Por que apoiar o que não pode ser visto?
Por que se esforçar tanto para impedir que as pessoas vissem algo que não deveria estar ali? Outros pensaram ter visto tumbas secretas ou salas usadas para rituais. Mas os dados continuavam a aprofundar o mistério corredores, que se ramificavam como veias e convergiam sob a torre principal. Então as coisas deram errado. Uma pequena parte da ponte oeste desabou repentinamente, no meio das varreduras. O evento abalou a equipe, mas ninguém se feriu. Alguns sensores apresentaram problemas. As conexões entraram em curto-circuito, e alguns dispositivos simplesmente pararam de funcionar, como se o solo os rejeitasse. Assim que a energia voltou para um dos scanners, uma imagem surgiu na tela, um padrão de entalhe tênue que parecia estranhamente familiar. Parecia que serpentes naga estavam se enrolando em volta das pessoas. Os trabalhadores locais recuaram. Algumas pessoas se recusaram a continuar. Aqueles que viram as marcas disseram que eram avisos. Os mesmos símbolos podiam ser encontrados nas portas trancadas do templo. Disseram que acordá-las despertaria o que quer que estivesse dormindo lá embaixo e os puniria. Todos os olhares, porém, estavam voltados para eles. Jornalistas rondavam o local e os apoiadores queriam resultados. Conforme a pressão aumentava, os cientistas persistiram. Ligaram os equipamentos novamente, ampliaram a área de varredura e enviaram pulsos mais profundamente no solo. As linhas do radar ficaram mais nítidas, e então eles viram com certeza. Da plataforma central havia um único corredor que descia. Seu contorno era nítido contra a rocha. Não uma falha ou fenda natural, mas uma passagem. A escavação começou pela manhã. Raízes e entulho bloqueavam cada movimento, fazendo com que a entrada parecesse um emaranhado de veias. Após horas, a última camada de solo finalmente cedeu, revelando um pequeno recorte na pedra que dava para a escuridão. Um ar denso e frio escapou. Silêncio tomou conta da selva. A Montanha dos Deuses finalmente soltou um suspiro após 900 anos de silêncio. O que havia além desse suspiro mudaria tudo. Descoberta da câmara. Era pequena demais para uma pessoa passar pela porta. Retirar pedra por pedra do túnel bloqueado era como arrancar dentes da montanha. Sensores indicavam que o ar lá dentro era antigo e tinha menos oxigênio que o ar externo. Estava fechada desde o século XI e não havia sido aberta desde então. Quando a última laje se moveu, um sibilo lento e pesado escapou como se a montanha estivesse dando um último aviso. O cheiro úmido, metálico e fétido foi a primeira coisa que atingiu a equipe. Luzes brilhavam através da poeira, tão densa que parecia viva. Havia fuligem nas paredes, e as superfícies estavam escurecidas e com bolhas. Cada respiração poderia ter sido minha. Mais tarde, anotações diziam que o calor era insuportável. O silêncio era estranho, e o peso da história oprimia cada batida do meu coração. À medida que as vigas se moviam pelas paredes, formas começaram a surgir. Nagas, esculturas de serpentes, envolviam as pessoas e cravavam seus dentes profundamente em seus braços e gargantas. Antes protegiam a água benta, mas agora matavam pessoas. A mensagem era clara. Aquele não era um lugar seguro. Era um aviso. Uma enorme porta de pedra se erguia ao fundo. Em vez de dobradiças ou maçaneta, tinha argamassa endurecida nas laterais e tênues símbolos gravados na superfície. Após horas de trabalho com cinzel e perfuração, a laje finalmente cedeu, abrindo uma profunda rachadura. Anos de escuridão foram rompidos pela luz que invadiu o local, paralisando a equipe. Ossos. Uma quantidade enorme deles. Ao redor de um único altar, o chão estava coberto por círculos de crânios e costelas. Fios de cobre prendiam os pulsos. Cabeças decepadas. Colunas vertebrais abertas. Não eram funerais. Eram assassinatos. Era como uma história de sangue com sacrifício após sacrifício. Pequenos potes de metal, cobertos por um resíduo escuro, estavam sobre o altar. Mais tarde, testes em laboratório revelaram que o sangue seco continha proteínas tanto de animais quanto de pessoas. Próximo dali, inscrições desbotadas em sânscrito e quimer diziam: "O sangue abaixo alimenta os deuses. Quebre esta câmara e sua fome retornará." Após o choque, fez-se silêncio. Alguns pesquisadores choraram. Algumas pessoas se recusaram a ficar. Quando viram a verdade, a dor foi imensa. Angkor Wat, outrora chamado de Paraíso em Pedra, fora construído sobre túmulos. E é aí que a história se mistura com o mistério. Se esta história te prendeu, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. E não saia daí.
Clique no próximo vídeo que aparecerá na sua tela agora mesmo.